Vamos para as informações. É o seguinte, galera, só uma atualização. Ontem, na noite de ontem, terça-feira, que foi dia 14 de janeiro, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Shopee. A gente trouxe aqui a informação que o Flamengo havia fechado esse acordo com a Shopee, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, foi aprovado pela ampla maioria. Para quem não viu o vídeo, eu vou trazer aqui os valores, vamos lá. Contrato de 1 ano, 12 meses, o Flamengo vai ganhar 12 milhões de reais, ou seja, como se fosse 1 milhão por mês, mais 5% de variável pelo canal de vendas da Shopee. E o pagamento será em 3 parcelas de 4 milhões de reais. Uma em fevereiro, outra em abril e a outra em julho. Então, bom contrato. Muita gente me perguntou quanto que a Kawai, que é a ex-empresa ali nessa parte do uniforme, na manga, pagava 10 milhões por ano. O Flamengo aumenta, portanto, 2 milhões de reais aí, além da variável, que é importante, e também a forma de pagamento, que é extremamente importante. O Flamengo vai receber tudo no primeiro semestre. Vamos falar agora de campo e bola, porque lá nos Estados Unidos o Everton Araújo concedeu entrevista coletiva, inclusive foi algo que o José Boto havia prometido na sua apresentação ao Flamengo, que voltaria entrevista coletiva com jogadores, treinador, até mesmo treino aberto. Ele cumpriu isso, pelo menos até o momento lá nos Estados Unidos, e o Everton Araújo falou da relação dele com o Gerson e também com o Felipe Luiz. Sobre Gerson, nossa relação é muito boa, Gerson é um ídolo para mim, procuro sempre escutar e estar perto dele para aprender cada dia mais. Muito gratificante estar perto dele, às vezes me dá conselhos, às vezes puxa a orelha, disse o Everton sobre o Gerson. E sobre o Felipe Luiz, ele complementou: a relação dele com a gente é muito boa, ele é muito inteligente, deixa tudo claro para a gente. Já passou por tudo que o futebol proporcionou. Ele participa, corre com a gente, isso é um motivo a mais para a gente querer estar cada vez melhor. Lembrando que o Flamengo joga no dia 19, domingo, contra o São Paulo, amistoso dos Estados Unidos, e desembarca no dia 20, segunda-feira à tarde, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de Landim, porque é um assunto que está dando o que falar. O Landim recentemente foi ao Confiança, clube aqui brasileiro, tirou foto, enfim, visitou a estrutura, e ontem a gente pôde ver o próprio Confiança divulgando nas redes sociais foto com Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação do Flamengo, no período que o Landim foi presidente. Só para contextualizar, Landim e Gustavo Oliveira, eles eram, junto com o Reinaldo Belotti, que era o CEO na ocasião, os 3 cabeças da ideia do Flamengo comprar o Leixões, clube português. Essa era a ideia deles, eles tinham essa ideia, estavam negociando, negociação bem avançada, só não foi assinado porque o presidente do Leixões não quis, após ouvir declarações dos candidatos da oposição, no caso BAP e Maurício Gomes de Matos, que eram contra, e aí o presidente do Leixões não assinou, preferiu esperar a eleição. Como eles não ganharam, o negócio não foi para frente, porque o BAP é contra, ele sempre deixou isso muito claro. Inclusive, uma das intenções da diretoria do Landim comprando Leixões era botar o Carlos Noval para ser o responsável pela categoria de base do Leixões, clube português. Mas isso não foi para frente. E aí, durante o período pré-eleitoral, o Landim disse que era contra a SAF no Flamengo. Na verdade, ele foi a favor, depois ele voltou atrás e disse que era contra. Enfim, o tempo passou, ele não ganhou, ele e o Rodrigo Dunst não ganharam as eleições no Flamengo, e agora ele está visitando Confiança. E aí eu fui apurar com Confiança. Na verdade, eu recebi uma mensagem hoje. A mensagem diz o seguinte: Venê, uma fresquinha para você apurar aí. Landim está nos Estados Unidos. Disse ao Confiança, esse clube brasileiro, que gostou das instalações, mas que tinha viagem de negócios marcada para esse período e que se reuniriam na volta. Que coincidência, né, Venê? Reuniões de negócio nos Estados Unidos justamente marcadas na época que o Flávio vai lá jogar a FC Series, um clássico contra o São Paulo, sem premiação ou receita. Procurei o Confiança e a resposta que eu tive foi: procede sim, Venê. Landim, na verdade, faz parte de um grupo de investidores locais que possui interesse na SAF do Confiança. Ele seria o cabeça da operação. A diretoria do clube teve 2 reuniões com ele na semana passada para apresentar a estrutura e a situação financeira atual do Confiança. Ontem, o Gustavo Oliveira esteve aqui a pedido de Landim. Outras reuniões ficaram de acontecer em breve, quando ele retornar de viagem.
Se isso vai ser levado ou não para frente, ainda é muito cedo para dizer. Ainda está em uma fase inicial de conversas, estudos, negociações. E aí eu questionei, mas o Landim está nos Estados Unidos? Aí a pessoa respondeu, o que foi passado por ele ao clube, Confiança, é que sim, Estados Unidos, ele teria essa viagem. Então é muita coincidência, né? O Rodolfo Landim viajar justamente no período que o Flamengo estaria nos Estados Unidos, viagem é essa que ele fechou, sem benefício financeiro nenhum para o Flamengo, muito pelo contrário, só prejuízo. O Flamengo está gastando cerca de 5 milhões de reais para poder estar lá e não vai ganhar nada, acredite se quiser. E, portanto, Landim e Gustavo Oliveira, que eram a favor da compra do Leixões nos tempos de Flamengo, agora estão envolvidos nessa possível SAF do Confiança. Falando de Flamengo agora, porque a imprensa internacional, o jornalista Di Marzio, italiano, noticiou que o Flamengo formalizou nas últimas horas uma proposta pelo lateral direito Danilo, que está deixando a Juventus. A decisão está nas mãos do jogador, pois ele também tem interesse do Napoli e do Santos, clube brasileiro. E aí, mandei essa notícia para o Flamengo. O que me responderam foi o seguinte, não procede, houve uma consulta após ele ser oferecido para a gente, como fazemos com outros jogadores para saber possibilidade. Estamos analisando várias opções para saber custos dessas opções. Eu questionei, mas o Danilo seria para a zaga, né? Não lateral. A pessoa respondeu sim. José Boto que manda, mas eu te respondo sim, temos outras prioridades, mas vamos ver. Ou seja, não botou uma negociação aí, mas trouxe aqui o lado do Flamengo para vocês. Jorginho, galera, novidade, segundo o site Coluna do Fla, falou com o professor, foi a chamada deles. Felipe Luiz já conversou com o Jorginho sobre a função que o jogador desempenhará no Flamengo, de acordo com o jornal inglês The Sun, na verdade. Em fim de contrato com o Arsenal, o italiano tem em mãos uma proposta de 3 anos do rubro-negro e busca a liberação imediata do clube londrino. Rapaz, o The Sun está dando uma notícia extremamente importante. Galera, eu vou ser bem sincero, eu prefiro ter cautela nesse tipo de situação, e o Danilo, como vocês puderam ouvir aí, seria para a zaga, não seria para lateral direito, até porque quem enxerga o Danilo hoje como lateral é apenas o Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, o que eu acho totalmente errado. O Danilo é zagueiro atualmente, zagueiro. Acho que no futebol brasileiro, como zagueiro, top, mas tem outros clubes e o próprio empresário dele já falou abertamente que a prioridade é continuar na Europa. Eu tenho receio, e vou ser bem sincero, o Flamengo está sendo usado para o Danilo conseguir uma proposta financeira melhor, até mesmo pelo Napoli, ou outro clube francês como o Olympique de Marseille, que tem interesse na contratação dele. No caso do Jorginho, eu acho uma negociação mais complicada ainda, porque é um jogador que ainda tem contrato com a Arsenal, é um jogador que ainda está atuando em alto nível, totalmente diferente do Danilo, que está não vou dizer declínio, que é uma palavra muito forte, mas está caminhando para o fim da carreira, mas eu acho que o Jorginho ainda tem muita lenha para queimar. Então são duas negociações muito complicadas, eu prefiro ter calma nesse caso, para não criar uma falsa expectativa em vocês, torcedores rubro-negros, porque na verdade a expectativa já foi criada, sobretudo em relação ao Jorginho, tanto é que a torcida está criando até hashtag nas redes sociais, vem Jorginho, fechado com Jorginho. É esperar, galera, não tem jeito, tem que ter calma, até porque a gente sabe que o Flamengo não tem muita verba disponível para fazer contratações de peso nessa janela de transferência. Valeu, galera, beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!